Vamos iniciar a primeira aula do curso SUS e Políticas de Saúde, módulo 1, Políticas de Saúde no Brasil, os aspectos históricos, o curso que é a residência multiprofissional em saúde da família para populações do Baixo Amazonas, do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Oeste do Pará. Na aula de hoje, nós vamos, sobretudo, estar concentrando a atenção nessa primeira parte, num grande objetivo, que é caracterizar a trajetória das políticas de saúde no Brasil entre o período colonial e as primeiras décadas do século XX. Nessa parte introdutória, nós vamos problematizar a relação saúde, Estado e sociedade no Ocidente e caracterizar as práticas de saúde no período colonial e imperial. Como um primeiro passo dessa reflexão, eu faço aqui o convite a você que está acompanhando o material a pensar o que é saúde. O que vocês fazem quando ficam doentes? A resposta que vocês podem buscar a essas perguntas, eu gostaria que ela fosse historicizada, que ela fosse contextualizada, porque nesse movimento vai ser mais fácil compreender o nosso caminho da aula de hoje. Vamos começar então com o primeiro tópico da nossa aula de hoje, que é corpo, saúde e sociedade. Como uma ideia inicial, e aqui eu estou tentando fazer apenas uma síntese desse mundo antigo, e especificamente desse mundo antigo greco-romano, nós devemos aqui pelo menos lembrar que doenças e curas eram atributo das divindades, dos deuses. Sendo assim, pensar a relação saúde-doença é pensar o caráter, ao mesmo tempo natural, mágico e religioso desses fenômenos. Pensar a articulação entre essas dimensões. Diante dessa concepção da relação saúde-doença vinculada às divindades, o tratamento para as doenças demandava tanto ações mágicas, como orações, amuletos, sacrifícios de animais, com medidas naturais, aqui, por exemplo, o uso de ervas medicinais. Então, eu gostaria que, como um ponto de partida do nosso olhar sobre a história, nós também levássemos essas dimensões em consideração. Outro ponto que eu chamo a atenção é que, gradativamente, em parte pela influência do desenvolvimento do pensamento filosófico nas cidades gregas, o saber sobre a saúde foi alcançando contornos teóricos, especulativos e, ao mesmo tempo, fisiológicos, esse conhecimento sobre o corpo. Dois, pelo menos, importantes expoentes dessa orientação no mundo antigo são Hipócrates, do mundo grego, e Galeno, já no mundo romano. É fundamental nós considerarmos que toda essa herança greco-romana permaneceu influenciando o pensamento ocidental até a época moderna. Então, essas concepções formadas no mundo antigo, aqui concentradas sobretudo no mundo greco-romano, vão orientar e vão conduzir, ser uma herança importante para toda a sociedade medieval, inclusive a sociedade moderna. Falar, então, ainda desse movimento histórico do Ocidente, é pensar, por exemplo, que durante a Idade Média, com o cristianismo, essas concepções que já vinham do mundo greco-romano ganham ainda outras conotações. Então, por exemplo, podemos afirmar que o corpo passa a ser entendido plenamente como uma união da matéria e da alma. Sendo assim, para até falarmos em termos mais contemporâneos, não havia saúde sem bem-estar físico e espiritual. A medicina da alma, conduzida por clérigos, os padres, bispos e outros homens da igreja, era tão importante quanto a medicina do corpo, conduzida pelos cirurgiões, físicos e boticários. E aí vamos lembrar que durante a Idade Média a Europa desenvolve cursos universitários de medicina. Outro ponto interessante para pensarmos aqui o mundo medieval é exatamente a ideia de que não podemos dissociar assistência e saúde, porque elas caminham lado a lado. Então, em torno também disso que agora vamos passar a conversar
com mais detalhes. O que eu chamei aqui de um outro tópico dessa introdução é entre a Igreja e o Estado. Importante considerarmos que durante a Idade Média a higiene foi, sobretudo, um assunto dos poderes locais, das municipalidades, que tratavam do abastecimento e utilização da água, da pavimentação das ruas, da limpeza em geral. Então era esse poder local, e óbvio o poder régio também era importante, mas principalmente esse poder local, que era responsável por oferecer medidas em casos de saúde e doença e cuidar dessa higiene da localidade. Um outro aspecto importante, e aí eu gostaria que vocês também acompanhassem a imagem, é que o tratamento das pessoas ocorria geralmente em casa. Porém, ao longo do medievo, sobretudo ao final da Idade Média, nós vamos ver a multiplicação de enfermarias em conventos, albergarias, hospícios termais, entre outros espaços desse cuidado que oferece uma assistência médica. Essa assistência é muito limitada, mas é em torno principalmente dessa instituição religiosa que se desenvolve uma assistência à saúde, uma assistência médica no Ocidente. Ao pensar essa associação entre assistência e saúde, convém considerar que entre os séculos XIV e XV, nesse final da Idade Média, uma série de fenômenos vão ocorrer no Ocidente que vão estabelecer uma nova relação com a pobreza. E isso vai ter impactos diretos nas instituições de saúde também. Por exemplo, entre os séculos XIV, XV e XVI, vamos ver um aumento do empobrecimento da população, o aumento do desemprego, principalmente nas cidades, a ampliação das desigualdades sociais. É provável que você que esteja acompanhando essa aula se lembre de ouvir falar da peste negra, um famoso surto de doença, uma pandemia que ocorre no Ocidente e que vai dizimar cidades inteiras. Uma parcela significativa da população europeia padece diante da peste. E tudo isso, com esse aumento da mortalidade, o fenômeno da pobreza, o fenômeno da desigualdade passa a ser um espaço de reflexão e também de políticas do poder público, do Estado à época. Chamaria, por um lado, então, o desenvolvimento do que nós classificamos como devotio moderno. Aqui um movimento que vai dar ênfase à caridade cristã, através de esmolas, do auxílio aos doentes, enfatizando aqui um dever moral desse cristão, desse homem europeu, a ajudar o próximo, entendendo que a compaixão, essa caridade, tem um papel salvífico. Então, essa devotio moderna, ela é muito importante para conduzir uma relação com a pobreza. Por outro lado, há também cada vez mais uma sistematização das políticas em relação ao pobre e à pobreza. Nesse sentido, podemos chamar a atenção para a diferenciação entre pobres merecedores e pobres não merecedores de ajuda. Ou seja, nós começamos a criar a categoria do vagabundo. Há também, cada vez mais, o predomínio e a participação laica no controle dos aparatos de assistência, gradativamente saindo da esfera da igreja. E podemos considerar também muito importante a repressão aos vagabundos, vadios e ociosos. Então, se por um lado há uma ênfase a essa caridade cristã, há uma ênfase a esse cuidado religioso e, ao mesmo tempo, do poder público em relação aos doentes, aos pobres, aos mais vulneráveis, nós também vamos ter um acirramento das ações do governo, com leis e uma série de proibições que vão conduzir uma repressão desses grupos mais vulneráveis da sociedade. Em torno, então, dessa preocupação e dessa tensão, eu destaco aqui algo que surge no final do século XV e que é importantíssimo para compreendermos a história
da experiência colonial, particularmente da experiência colonial portuguesa na América, que é a fundação das Santas Casas de Misericórdia. A primeira Santa Casa é fundada em Lisboa, no ano de 1498, e as Santas Casas se multiplicam pelo Império Português, particularmente pela América Portuguesa. E aqui nesse material vocês conseguem acompanhar aqui algumas datas de fundação, os locais de fundação também ao longo do tempo. Eu destacaria que essas santas casas elas são responsáveis pela administração de hospitais e cemitérios, pelo recolhimento de órfãos, pelo auxílio aos presos e pobres e pelo abrigo e cuidado de doentes. No entanto, temos que ter cautela em dizer então que nós temos aqui um espaço que oferece plena assistência médica. Nós temos novamente que historicizar o que é essa assistência médica em finais do século XV e mesmo no século XVI e XVII. Em linhas gerais, essas casas por vezes ofereciam sopas, canjas e, sobretudo, orações a esses doentes. É um cuidado que se podia oferecer. Outro ponto interessante é saber que nessas casas se misturava, se sobrepunham saberes populares e saberes eruditos da época. Eu não é doutor, eu não é enfermeiro, como vou tomar conta de botica na Piedade? Ai, papai, ai, mamãe. Observem essa imagem de Debré. Ela é uma pintura de 1823, do pintor francês. Ela nos traz um cirurgião aplicando ventosas. Eu acredito que ela pode ser muito útil para nós começarmos a pensar esse tópico, que é a saúde no Brasil, entre a colônia e o Império, chamando a atenção aqui, desde o início, para esses agentes da cura, entre o que seria o institucionalizado, o que seria o não institucionalizado, o que seria o saber erudito, o que seria o saber popular em termos de saúde e doença. Eu gostaria de destacar aqui que essa comunidade terapêutica no período, seja ele colonial ou imperial, ela é formada por inúmeros sujeitos não oficiais, como parteiras, sangradores, aplicadores de ventosas, curandeiros, administradores de ervas e plantas medicinais, etc. Importante enxergarmos isso para gradativamente podermos compreender aqui na nossa aula que, para falar desse acesso à cura ou pensar o fenômeno saúde e doença nesses períodos históricos, convém que possamos aqui considerar a importância desses outros agentes. Se por um lado nós já tínhamos a figura dos físicos e cirurgiões, sobretudo formados na metrópole, mas em torno dessas parteiras, sangradores, curandeiros, que a maior parcela da população tinha acesso à cura. Não obstante, também devemos aqui lembrar que já nesse período há uma profunda denúncia dessas práticas curativas populares, geralmente associadas como demoníacas pelos grupos religiosos hegemônicos. Então, eu gostaria que vocês percebessem essa tensão entre práticas legítimas socialmente, mas que frequentemente elas são deslegitimadas pelas elites dirigentes da sociedade, pelos discursos eruditos daquela sociedade. Como foi dito, no período colonial e principalmente no período imperial, o Brasil dispõe de acesso à medicina oficial, né, que eu chamei aqui de medicina erudita, composta por físicos e médicos principalmente, mas nos séculos depois, século XVIII, por exemplo, também muitos pelos cirurgiões e boticários. Cada vez mais há um controle do exercício dessas profissões, o controle sobre o acesso, inclusive, a essas formações. No entanto, eu gostaria que ficasse principalmente a noção de um acesso restrito a essa medicina oficial. Nem mesmo as capitais dispunham
plenamente desses homens da medicina erudita. Sendo assim, seria até um erro dizermos que toda a elite colonial dispunha da medicina erudita. Seria mais conveniente pensarmos, e mais correto, que mesmo esses grupos da elite, e o restante da sociedade talvez só tivesse essa possibilidade, só tinha como recurso o acesso aos outros agentes de cura, não a essa medicina oficial. Outro ponto também que nós devemos chamar a atenção desse longo período é a constante transmissão de doenças como sarampos, varíolas, rubéolas, gripe, que afetavam a vida dessa população colonial, sobretudo a partir do contato entre esses habitantes, mesmo após o início da colonização, e as embarcações que vinham de diferentes partes do mundo. Finalizando esse tópico, eu gostaria de destacar dois elementos. Por um lado, a importância dos estudos de Pasteur e de outros cientistas do período, que vão demonstrar a existência da relação entre micro-organismos e adoecimentos. A partir desses trabalhos, se afirma uma teoria microbiológica da doença, e ela seria fundamental para oferecer a grande ruptura com o saber médico que se afirmava desde a antiguidade. Então é apenas no século XIX que plenamente nós temos aí um rompimento com o saber antigo e medieval sobre a saúde e a doença. Um outro elemento importante para chamarmos a atenção é o desenvolvimento do poder público dos estados no período, que vão pensar a saúde aqui dentro dessa expansão capitalista. Nesse sentido, controlar doenças está articulado com a disciplina e a normatização profissional associada ao desenvolvimento do Estado. Chegamos ao nosso último tópico, que é exatamente a passagem da colônia e o período imperial, destacando aqui que em 1808, com a chegada da família real portuguesa ao Brasil, para além de uma série de transformações administrativas ocorridas na colônia e principalmente na corte, o Rio de Janeiro, em termos de saúde, nós destacaríamos a criação da Fisicatura Mor, que era responsável pela fiscalização da medicina, e a criação da Provedoria Mor, que tinha o objetivo de garantir a salubridade da corte, fiscalizando os navios que chegavam aos portos brasileiros. Então, observe que é a partir de 1808 que esse poder público, na então colônia, passa a adotar medidas importantíssimas, medidas sanitárias e também maior fiscalização do exercício da medicina aqui no Brasil. Em torno da década de 1840 e 1850, já sobre o Brasil Império, nós vamos ter a criação do Instituto Vacínico do Império, ele aqui responsável pela vacinação contra a varíola na corte e também pela fiscalização desses serviços de vacinação, e a criação da Junta Central de Higiene Pública, responsável pela fiscalização da medicina, pela vacinação também e pela polícia médica. Então, novamente, quero chamar a atenção aqui então com algumas datas e com alguns órgãos criados para mostrar essa lenta institucionalização de uma política de saúde. Em linhas gerais, podemos dizer que ao longo do século XIX, essas ações de saúde são pontuais e urbanas, e elas se concentravam sobretudo nos pontos que prejudicavam a produção e o comércio brasileiro. Sendo assim, elas por vezes eram direcionadas aos portos e à corte, no caso o Rio de Janeiro. Também destaco nesse momento da aula, e aqui buscando articular essa referência à Revolução de Pasteur, que eu já indiquei anteriormente, é que gradativamente ao longo do século XIX nós vamos conhecer uma profunda institucionalização da medicina aqui na colônia e depois no Brasil Império. É desse período, por exemplo, que surgem as faculdades de medicina e há cada vez mais a restrição do exercício da medicina
a pessoas com formação e a legitimação da autoridade científica a partir do discurso do bem público e da proteção do indivíduo. Então, essa valorização cada vez maior do saber médico, da medicina na sociedade. Se por um lado isso acontecia, por outro, eu gostaria que nós lembrássemos que aqueles agentes de cura legítimos socialmente vão sendo gradativamente postos na ilegalidade pelo poder vigente. Deixo aqui apenas algumas referências que eu usei para montar essa parte inicial da aula e, na sequência, vamos aqui disponibilizar a continuidade da nossa reflexão. Muito obrigado.